Nós já estamos de volta. Hoje eu recebo novamente para o primeiro quadro Ponto de Vista do ano 2025 o jornalista Bruno Freitas. Nós vamos falar de um possível aumento da passagem de ônibus aqui em Itaúna. Vamos falar também do pronunciamento do ex-prefeito Neider, que durou mais de 45 minutos no dia da posse e teve problemas lá no dia também. E vamos trazer também o número de homicídios do ano 2024. Isso e muito mais a partir de agora. Bruno Freitas, é um prazer recebê-lo novamente para esse ano de 2025. O telespectador que sempre aguarda a sua participação, os seus comentários, a sua opinião, que sempre está ali para defender os interesses do povo. Seja bem-vindo. Olá, Fábio, telespectadores. Em primeiro lugar, feliz ano novo e um 2025 de novos objetivos, novas metas e realizações para todos nós. Então vamos começar o quadro de hoje falando de um assunto que deixa a população revoltada, que é o reajuste da tarifa do ônibus aqui de Itaúna, e que depende da autorização do prefeito. Pedido para oferecer linhas intermunicipais e a compra também de 6,3 milhões em Vale Transporte. Bruno, o Neider empurrou essa para o Gustavo Mitre ou seria realmente do Gustavo Mitre essa autorização para o aumento da passaginha ou não? Quem dá autorização para aumentar a passagem é o prefeito. Não é jornal, não é empresa de ônibus. A competência de assinar o decreto e estabelecer um aumento é do chefe do Poder Executivo. E quando esse assunto veio à tona no fim de 2024, o ex-prefeito já deu a seguinte mensagem pela assessoria de comunicação: nessa administração não haverá aumento. É claro que há uma pressão quando a empresa de ônibus chega publicamente e fala que a tarifa teria que ser R$ 7,80. A empresa pode dizer o que ela quiser. Obviamente, ela vai apresentar a planilha de custos que vai mais conveniente a ela. Mas a decisão, a canetada, repito, não é de jornal, não é de empresa de ônibus, é do prefeito. E, no meu entendimento e nas apurações que eu já fiz sobre esse assunto, o Gustavo Mitre não tem intenção de conceder aumento antes de analisar o custo real do transporte coletivo de Itaúna. Soma-se a isso uma vontade que a ViaSul apresentou ao governo de Minas para assumir algumas linhas do Expresso Gardênia, que é uma empresa intermunicipal que liga cidades do sul de Minas a Belo Horizonte. Numa construção que está sendo feita pelo Grupo Saritur, juntamente com uma empresa lá do Pontal do Triângulo, que pertencia ao pai do senador Rodrigo Pacheco, que foi vendida a esse grupo, que é dono da ViaSul, para assumir as linhas intermunicipais. A questão é, se a ViaSul ela não tem capacidade operacional de rodar dentro de Itaúna, ela tem capacidade de colocar o CNPJ dela num pedido de operação de linhas intermunicipais? No meu ponto de vista, é incoerente. E se o governo Zema aprovar isso, vai na contramão do discurso de eficiência e austeridade pregado pelo governo Zema e pelo Partido Novo. Por fim, tem aqui a informação de que a Prefeitura aprovou compra de 6,3 milhões em Vale Transporte para a ViaSul nos próximos 12 meses. Essa gestão anterior foi uma verdadeira mãe para a empresa de transporte coletivo de Itaúna, enquanto os usuários e a população ficaram órfãos de ônibus chegar no horário, de ônibus atender com o mínimo de conforto, sofrendo risco de acidente o tempo todo.
Agora, Bruno, o Neider, o ex-prefeito, fez um balanço do mandato em uma fala de mais de 45 minutos na cerimônia de posse e foi interrompido por um participante. Essa interrupção foi absolutamente deselegante, uma falta de respeito com o prefeito em exercício que estava ali manifestando o seu direito de fala. Foi interrompido de uma forma absolutamente desrespeitosa. Repudio veementemente esse tipo de atitude. Eu entendo que o Neider realmente tinha muito a falar, porque a administração dele foi de 8 anos. Foi feita muita coisa. Assim como tem muita coisa a ser questionada e a população tem o direito de estar indignada. Mas numa nossa sociedade civilizada, precisamos ter respeito e educação pelas pessoas. Em relação ao balanço que o prefeito faz, eu percebo que ele sai com um orgulho muito grande, ao mesmo tempo em que ele mostra uma incapacidade e uma falta de sensibilidade de se colocar no lugar do cidadão itaunense, principalmente com os problemas que foram se aglomerando e se agravando no mandato dele nos últimos 2 anos. São vários exemplos, eu poderia me alongar aqui por horas a fio. Mas podemos citar aí a destruição do projeto Soma, nas obras de limpeza dos rios após as enchentes que tivemos aqui. Foi feito sem planejamento, colocando escavadeira hidráulica, máquina pesada dentro do rio, e foi destruindo toda a tubulação. Resultado disso, o problema é que nós não tínhamos em Itaúna esgoto a céu aberto. Hoje quem mora ali, por exemplo, naqueles condomínios próximos a Manuel da Custódia, no São Geraldo, sofre diariamente com mau cheiro. Não precisamos falar de transporte coletivo. Acabou de ser citado aqui, né, essa completa falta de limite e falta de respeito com o itaunense em relação a isso. Então tem muitos problemas que se agravaram, embora lá na frente a gestão tenha acertado, aumentando a oferta de serviços de saúde, tenha focado na infraestrutura, muito secretariado errou, e agora os vereadores que assumiram, eles têm a oportunidade de fiscalizar tudo que foi feito de errado e não apagar das luzes desse mandato. Cito aqui a política de concessão de terrenos, que muitas vezes foi feita sem critério algum. Foi cedido terreno público do município para empresas que não utilizam os terrenos conforme a finalidade dos projetos aprovados na Câmara. Fora outras denúncias que eu, pessoalmente, já recebi de empresários na intermediação da aprovação desses projetos. Denúncias gravíssimas e que envolvem terceiros. E agora, Bruno, Itaúna fechou o ano de 2024 com o registro de 16 homicídios. A criminalidade tem aumentado aqui na cidade, na sua opinião? Aumenta a cada dia. A sensação de insegurança do cidadão é cada vez mais alarmante, não só em Itaúna, como no país inteiro. Mas a nossa cidade, em que nós temos aqui uma qualidade de vida, uma situação mais equilibrada, você vê principalmente as guerras de facções de tráfico de drogas espalhando medo e terror nos bairros. E a população mais carente sofre e acaba ficando refém desses traficantes. Isso reflete diretamente nos números de homicídios de Itaúna. Segundo o levantamento da Sejusp, vamos colocar na tela aí, Luciano. 2024 fechou com 16 homicídios. Passou o pico de 22, quando foram 15, sendo novembro e dezembro os meses mais violentos. Além desses conflitos do tráfico de drogas, temos aí também o crescimento do crime organizado no Brasil. Isso é um problema grave que nós vamos ter que enfrentar de frente, equipando a polícia, apoiando o policial, dando força, entendendo o trabalho da segurança pública.
e a falta de investimentos em políticas de prevenção. Não é só comprar viatura. Você tem que equipar a polícia militar, você tem que equipar a polícia civil com armamento pesado para ele conseguir, com a agente de segurança pública, conseguir trabalhar perante os criminosos. Todo dia a gente vê apreensão aqui de pistola 9mm. Nos últimos dias, me chamou a atenção aqui 2 apreensões aqui de submetralhadora artesanal, 9mm aqui em Itaúna. Muito parecidas as duas, parecidas ser até mesmo o mesmo armamento. Então nós temos que apoiar a polícia, denunciar, utilizar o 190, 181 para não deixar o crime se instalar. Porque no momento que o crime vier e ditar as regras aqui em Itaúna, acabou o sossego da nossa cidade. Pois é, Bruno. Eu até entrevistei ontem, aqui no Jornal Cidade Notícia, o major da Polícia Militar, que fez um balanço e ele disse que realmente recebeu alguns investimentos, tanto para a sede da 9ª Companhia, quanto para os policiais militares que atuam na rua da cidade, mas que realmente, essa é a sua última fala, que a população tem que continuar denunciando, que muitas das vezes a polícia não adivinha onde está ocorrendo a criminalidade. Desmanche de carro, ali o tráfico de drogas, a população não pode escalar, né? Principalmente a PM, ela precisa ser equipada, precisa ter efetivo, para na hora que o cidadão ligar no 190, na hora que ele chamar a polícia, ele ser atendido. Mas é para chamar a polícia na hora que realmente precisar. Não é para acionar o 190 com frivolidade, não. É realmente chamar a polícia para o ato que a polícia precisa estar lá. E é por isso também que eu sou a favor que se implemente a Guarda Municipal em Itaúna, como complemento ao trabalho da Polícia Militar. A Guarda Municipal, como ela já faz em Paraíba de Minas, em Itatiaia-Sul, ela pode perfeitamente ficar nas ruas da cidade, cuidando das ocorrências de menor impacto no comércio, garantindo a fluidez, as compras, o trânsito das pessoas, enquanto a Polícia Militar, juntamente com a Civil, ficam focadas nas ocorrências de maior relevância, de homicídio, como nós falamos aqui, de ferimento de arma branca, arma de fogo, tentativa de roubo, assalto, coibir as quadrilhas que estão vindo aqui em Itaúna, de Belo Horizonte, roubar carro aqui, furtar carro, assaltar casa, entrar nas casas das pessoas quando as pessoas estão viajando. Isso está se tornando frequente em Itaúna. Nós vamos permitir isso? Não podemos. Então é um apelo ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, principalmente os vereadores que assumiram, para aprovarem um projeto da Guarda em Itaúna e juntamente com o projeto do Olho Vivo, que está aí há anos, que até hoje o CDL, a SE, os empresários não conseguiram equalizar junto com o poder público uma solução. Nossa cidade tem toda a capacidade financeira e intelectual de engajamento. Vocês estão vendo o que está sendo feito lá na área do antigo hospital. Isso é uma união de esforços para dedicar a segurança pública na nossa cidade, para a gente ter a paz e a tranquilidade que Itaúna merece. Bruno, eu agradeço a sua participação mais uma vez aqui no Jornal Cidade Notícia, com seus comentários, a sua opinião, sempre do lado dos interesses, né, dos itaunenses, e eu te aguardo na próxima quinta-feira. Sempre à disposição de vocês, um grande abraço.